Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha só, está aí perto do Dia das Mães e o Dia das Mães é uma das datas mais importantes no comércio. Mas a pandemia tão difícil, né, que a gente tem passado, o foco das empresas, será que deve mudar exatamente? Deve parar de ser venda para se olhar para o ser? Vai trazer mais detalhes a respeito disso para a gente é Caíto Cirilo, ele é sócio fundador da Trio e vai nos passar informações a respeito disso, né? Um ano marcado pela Covid-19 não deve ser como os outros. Isso, Caíto. O que é que você traz então de expectativas para esse Dia das Mães? Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia, tudo bem, gente? Bom dia a todos. Sim, eu acho que as marcas elas estão revendo seus próprios conceitos agora, porque a questão de vender por vender, fazer com que elas sejam mais lucrativas e possam produzir mais, já começou a perder o sentido, né? Eu acho que num ano de pandemia, e mesmo antes da pandemia, eu acho que as pessoas começaram já faz um tempo, e obviamente a Covid acelerou muito, das pessoas pensarem nos ideais, nos propósitos, e eu acho que é isso que elas vão buscar nas marcas que elas confiam, porque na verdade o que a gente compra, a gente tem a segurança, né? Seja uma compra normal no supermercado, seja um presente para um filho, imagina, você vai pensar em ter segurança nisso, nem seja um brinquedo, né? Então, eles estão buscando empresas que partilhem dos próprios conceitos que as pessoas têm, né? Que os consumidores. Ou seja, nada melhor do que eu comprar, não um produto, mas também uma filosofia de empresa, uma filosofia de vida, uma missão para o mundo, como eu estou mudando o mundo. Eu acho que as pessoas estão olhando isso, assim, né? Do tentar aproveitar o mundo, porque talvez a mente não sabe o que vai acontecer com a gente, com o próprio mundo, com o outro. Então, o que a gente vai deixar, né? Então, acho que as empresas estão olhando muito isso. Qual é a nossa missão? Como é que, dessa forma, a gente vai se comunicar com o cliente? Talvez essa seja a forma que as empresas nunca pensaram no fundo, mas agora tem que pensar. Pois é, como você disse, as pessoas já estavam começando a pensar desse jeito antes mesmo da pandemia, né? Acelerou agora. Como que você acredita que a pandemia impactou exatamente nessa maneira das empresas olharem o seu cliente, olhar o seu consumidor? Olha, eu acho que a pandemia acelerou muita coisa positivamente, né? Eu acho que a gente tem uma catástrofe, toda parte negativa que não preciso nem comentar, todos estamos sofrendo, mas ela acelerou coisas muito boas, né? E ela acelerou, acho que justamente o essencial, né? O que as pessoas buscam quando elas comprar, eu acho que o que as empresas precisam buscar na hora da sua venda, na hora de fazer os seus produtos, né? Dentro das próprias empresas, como elas cuidam dos seus funcionários, né? Eu acho que é todo esse know-how que ele tem que ser modificado. E eu acho que a pandemia veio para falar assim, gente, ou vocês fazem isso agora, ou talvez vocês vão ficar para trás, né? E empresas vão falir, porque esse é o novo modelo, né? Não é o modelo mais tradicional possível, que é pressão, que você tem que ficar 20 horas trabalhando, às vezes até ter que fazer, né? Mas tem que estar fisicamente ali, reuniões que não fazem sentido a gente está em São Paulo, né? A gente atravessar a cidade 5 vezes para fazer 5 reuniões no dia, onde a gente poderia fazer 7, 8, muito mais confortável, né? Então, eu acho que é toda uma filosofia que ela já existia, mas a pandemia veio para acentuar. E aí, é isso que a gente sempre fala aqui na Trio, a gente gosta de olhar tudo pelo ponto positivo, porque por mais que seja uma tragédia, sempre tem pontos positivos, né? E se a gente não se basear nisso, a gente acaba só olhando o lado negativo e ficando, enfim, ruim da cabeça, aí preso em vários problemas. Então é assim que a gente vê e é assim que eu acho que as empresas têm que olhar. Qual é o lado positivo de tudo isso e como eu vou ser, como vai ser meu novo normal? Como vai ser o meu hoje? Porque não é mais amanhã, né? A gente está há um ano e meio de pandemia, então é o hoje, né? O amanhã, na verdade, é uma coisa que talvez a gente nem saiba, mas a gente tem que estar ok com o nosso hoje. Caíto, você acredita que essa nova visão, essa necessidade de nova visão do comércio, do serviço, ele afeta de formas diferentes
as grandes e pequenas empresas? Olha, eu acho que afeta de novo. Eu acho que se o empreendedor for pensar só na parte negativa, porque digamos que a gente não pudesse, a gente passou por um lockdown, né? Eu acho que quase no mundo todo, e algumas empresas vão abrir as portas, né? Então, imagina que uma empresa de calçados, que às vezes não está muito bem na internet, vendendo bem, vender calçado, ele fecha, ele não vende. Se o empresário fica pensando, não, eu não posso abrir, então eu não vou vender, então minha empresa acabou, eu acho que realmente acabou, né? Então a gente tem que pensar em como inovar. Se agora a gente pensou em inovar, ele já está muito atrasado, na verdade. Pois é. Porque o que eu brinco é assim, claro, as crises elas vêm, mas a gente só é abalado e fecha uma empresa na crise se a gente não estava bem de saúde, né? Se a gente estava bem, a gente passa por maus bocados, mas se recupera. Então, eu acho que aí isso que o empreendedor precisa falar assim, como eu vou ser diferente? Como eu posso fazer com o meu produto, que é totalmente físico, passe a não ser físico? Né? Eu sei que é uma coisa muito difícil, é muito fácil falar, mas o empreendedor, as empresas que estiverem com essa mentalidade, elas vão falar, infelizmente. Eu costumo dizer, né, que na crise, no momento desse, na crise a gente corta o S e fica CRI. É preciso criar um momento como esse, né? Caíto, como que você acha, então, que as pequenas empresas, elas devem utilizar da empatia para conseguir alavancar seus negócios? Olha, é muito curioso porque a gente que é da área faz e vê muito isso acontecer. Essa semana, a gente está aqui há 2, 3 dias do Dia das Mães, ou do final de semana das mães, e a gente vê muitas empresas resgatando essa questão de, eu não vou falar o nome de clientes aqui, muitos são novos e não são, então eu não posso privilegiar nem, né? Mas empresas que buscam histórias, por exemplo, de quando a mãe viva e gostava de uma fragrância, e a empresa manda para os filhos, né, dessa pessoa, uma limitada que nem existe mais, aquele recorte daquele momento. Então, eu acho que as empresas estão muito buscando isso, assim, sabe? Fazendo com que aquilo mexa em você, no seu emocional, e não seja venda por venda, né? Mas mexa em você, trazendo boas lembranças. Esse é um exemplo, mas tem milhares de outros exemplos que as empresas elas estão buscando, ou seja, como é que eu consigo entender, eu preciso conhecer o meu cliente, o meu consumidor, eu preciso. E como é que eu posso especificamente em cada um e falar, olha, isso aqui é feito para você, isso aqui foi pensado na sua história, seja mãe para o filho, filho para mãe, ou às vezes não existe essa questão de mãe, né? Eu vi também outro dia um comercial, todo mundo pode ser mãe. E a verdade é que todo mundo pode ser mãe, né? A gente sabe que mães têm um mérito enorme por carregar o bebê, pela amamentação, mas a verdade é que todo mundo pode cuidar. E eu acho que é isso que a gente tem que... É isso que a gente tem que ter, e as empresas têm que olhar para falar assim, como é que eu posso representar o meu público, seja ele mãe ou não seja mãe, mas como é que eu posso fazer essa empatia com ele perceber que eu estou com ele nos momentos de família, não só na hora do negócio. Com certeza. Caíto, muito obrigada pela tua participação aqui no TV News. A gente espera se encontrar mais vezes então, tá bom? Com certeza, estou à disposição. Feliz Dia das Mães para todos. Obrigada. E olha só, gente, a gente agora vai falar sobre vacinação. Continua falando sobre vacinação. Mais uma vez, Fernando Palmeira volta ao vivo aqui na nossa programação. Dessa vez para falar sobre a vacinação da Pfizer, que é exatamente voltada para o público de gestantes e transplantados. O que é que muda? Fernando, traz as informações para a gente. Ok, Paulane, a gente volta a falar de saúde, de vacinação, e já estamos aqui no Hospital da Mulher, na Comendador Leão, no bairro do Poço. Olha, aqui a vacinação da Pfizer já começou nesta manhã. Não, o público não tem acesso para receber essa vacina, mas essa vacina da Pfizer, ela é direcionada para o público atendido aqui no Hospital da Mulher, ou seja, a mulher nas condições que a enfermeira
do Programa Nacional de Imunização, Anne Calheiros, vai passar para nós. E aí, Anne, já começou? Está tudo bem? As que estão sendo atendidas aqui no Hospital da Mulher já começaram a receber a vacina da Pfizer? Bom dia, já iniciamos sim, hoje iniciamos a vacina da Pfizer aqui no Hospital da Mulher em mais 2 pontos, que é o Hospital Metropolitano e em Arapiraca, no Centro de Distribuição Imunológicos. A vacina ela será feita por meio de agendamento no site da CESAL, no Agenda Vacina, contemplando o público de gestantes, puérperas e transplantados. Inicialmente será esse público, a vacina ela será aprazada para 12 semanas, posterior à data da primeira dose. E está aí chegando mais uma vacina, né, para alegrar os nossos corações, mais uma dose de esperança e que venham mais e mais e que mais pessoas possam ser contempladas e que show Covid. Aqui no Hospital da Mulher, especialmente o público gestante, puérperas, pessoas transplantadas, enfim, esse público aí. Tem ideia de quantas vacinas chegaram para Alagoas e que estão à disposição? Não, né? Não tem. Mas vamos falar do canal para que as pessoas possam aí agendar nos locais que são acessíveis a essas pessoas. Fique à vontade para passar qualquer outra informação e parabéns pelo excelente trabalho, por estar dando atenção especial à mulher num momento como esse. Isso. Vamos parabenizar o Estado, né, por estar aí contemplando mais essa vacina para a população, inicialmente com esse público mais restrito, mas creio que em breve vamos abranger cada vez mais. A vacina só será para esse público, como já foi informado, gestante, puérpera e transplantados, e por meio de agendamento, no site da CESAL, no link Agenda Saúde. Você marca o seu horário e os locais fixos serão Hospital da Mulher, Hospital Metropolitano e em Arapiraca, no Centro de Distribuição de Imunobiológicos. É importante também lembrar que o agendamento de 160 pessoas para 3 unidades de vacinação. Isso. Aqui, por exemplo, no Hospital da Mulher, que já a partir de agora está vacinando esse público específico. Fique à vontade para acrescentar mais qualquer outra informação e os canais para a comunidade. A partir de agora, iremos vacinar por dia, em cada ponto, 160 pessoas. Então, se organizem, agendem. Caso eu não possa ir, cancela para que outras pessoas possam ser contempladas. E é isso, vamos lá. Avante Saúde, show Covid. Hoje aqui do bairro do Poço, Hospital da Mulher, essa atenção às puérperas, aquelas que têm comorbidades, enfim, um público específico e que merece essa atenção toda especial do programa de vacinação e de todo esse sistema montado para que os alagoanos recebam, dentro dos prazos exatos, essa vacinação e, em especial, a mulher, aqui no Hospital da Mulher do bairro do Poço, onde falou Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro, Paulane Santos, a gente segue com você. Que avance, é só o que a gente pode dizer, né? Que a vacinação continue avançando. Olha só, gente, agora a gente passa para vocês a atualização do boletim aqui para o nosso estado. Já seguindo aí na sua tela, a gente abre para fazer essa atualização diária. Aqui em Alagoas, nas últimas 24 horas, mais 889 pessoas contaminaram oficialmente com o novo coronavírus. Para a gente lembrar que esse número subiu, né? De ontem para hoje foi um salto bem grande. Nós temos, então, um total de 176.835 casos confirmados aqui no nosso estado desde o início da pandemia. Atualmente, 9.854 pessoas aguardam o resultado de seus exames, o teste para a Covid-19, né? Ou seja, são casos suspeitos. Nós já temos 168.236 pessoas que se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 18 pessoas morreram, sendo 8 vítimas aqui da capital alagoana e 10 do interior do estado. As vítimas tinham entre 21 e 84 anos. E a gente tem aqui também um total de 4.311 pessoas que já morreram desde o início da pandemia por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente vê então como é que está a situação da ocupação dos leitos. Atualmente nós temos 48% de ocupação do total dos leitos, né?
71% de ocupação dos leitos destinados para UTI, 40% de ocupação dos leitos destinados para quadros clínicos e 26% de ocupação dos leitos destinados à UTI intermediária. A gente tem visto então aí que nós estamos numa situação um pouco mais confortável também em relação à ocupação dos leitos aqui no nosso estado. E aí a gente fala agora sobre vacinação. Vamos acompanhando então como é que está a situação da vacinação aqui no estado de Alagoas. Nós já temos um total de 679.933 pessoas que já se vacinaram aqui no nosso estado. 462.872 pessoas já receberam a primeira dose, o que equivale a 13,81% de toda a população do estado de Alagoas. As doses que chegaram aqui no nosso estado destinadas para a primeira dose, 58,93% já foram aplicadas em alagoanos, tá certo? Nós temos aqui, então, agora falando sobre a segunda dose, né, que a gente tem visto aí que está caminhando, infelizmente, a passos bem lentos, nós temos um total de apenas 217.061 pessoas vacinadas com a segunda dose, ou seja, 6,48% da população de todo o estado. Apenas 27,64% das doses foram recebidas aqui no estado para a segunda dose, tá bom? E aí o prefeito daqui de Maceió, JHC, anunciou hoje em suas redes sociais a antecipação da vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 57 anos. A gente tem aí já a foto dele para mostrar também do anúncio que ele fez. Tem a foto aí? Joia, a gente, daqui a pouquinho a gente mostra então para vocês a foto, porque agora a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai ver na realidade, né, Arnaldo Ferreira conversar com a gente a respeito de vacinas, cestas básicas e empregos. Essas foram as principais reivindicações dos movimentos no dia 1º de maio. Mas será que a vida do servidor público está de fato melhor? A gente acompanha agora a análise de Arnaldo Ferreira. Alagoas aparece no cenário nacional da pandemia do coronavírus como na fase azul de queda de contaminação e mortes. Mas não é para a gente ficar tranquilo. Pelo contrário, os infectologistas afirmam que a situação é preocupante e citam os números. O mês de abril, 24 mortes diárias. Próximo ao final do mês caiu para 23, 22. O mês de maio manteve a tendência de queda. Chegou até 17 mortes diárias e menos de 500 pessoas contaminadas diariamente. Mas no boletim de ontem à tarde da Secretaria de Estado da Saúde, a gente vê a preocupação deles faz sentido. O número de contaminados dobrou para 800, mais de 800, e de mortes subiu de 17 para 18. Se a tendência permanecer assim de alta, a ocupação dos leitos passar de 75%, leitos de UTI e enfermarias, não restará outra alternativa para o governo de Alagoas, a não ser adotar novas medidas rígidas de controle social. A Organização Pan-Americana de Prevenção da Saúde recomenda que países pobres, como o Brasil, e estados mais pobres ainda, como Alagoas, quando adotam medidas de controle social rígida, lockdown moderado, como é que vem ocorrendo no Brasil, a flexibilização tem que ser lenta e obedecendo às faixas etárias e todo cuidado possível para provocar queda na ocupação de leitos. A única solução é a vacinação de mais de 60% da população. Como isso vem ocorrendo de forma muito lenta, cheia de confusão, com vacina, sem vacina. Então a recomendação é manter o uso de máscara, distanciamento social e se tem mais de 60 anos, se for possível, fique em casa. Bom dia. Pois é, gente, olha, programa ao vivo tem dessas coisas. A gente está aqui fazendo a conexão com o Jaildo Almeida, porque a gente já está na hora aqui do nosso quadro Momento Segura. Era para os meninos soltarem a vinheta, programa ao vivo também tem dessas coisas, né? Mas a gente vai já direto então aqui para a entrevista com o Jaildo Almeida. Gente, que coisa, né?
Jaildo, bom dia para você. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade já, né, de agradecer a você também, que você fez parte e faz parte sempre aqui no nosso quadro Momento Seguro, faz parte desse prêmio que a TV Marta levou na semana passada, né, o Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, da matéria que a gente fez, a entrevista que você está sempre aqui, sempre disponível no nosso quadro Momento Seguro. Agradeço bastante a você também por esse prêmio, tá bom? Bom dia a todos. Eu que agradeço. Na realidade, é uma satisfação imensa. Só quem está no dia a dia, nos bastidores, sabe como essa equipe ela é perfeccionista, ela é atenciosa e compacta, né? E você tirar, por exemplo, ficar entre as melhores do Brasil, desbancando grandes redes, né? Então, Alagoas, isso para Alagoas é muito importante. Então é bacana participar, eu só tenho a agradecer em estar junto com vocês aí. A gente que agradece pela parceria de sempre, tá? Obrigada mesmo. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Em março de 2020, a primeira onda de Covid no Brasil, as apólices de seguro de vida não previam a cobertura de pandemias, eventos cujos riscos são impossíveis de serem calculados. Em comum acordo, porém, as seguradoras decidiram honrar as indenizações das pessoas acometidas pela nova doença. E aí, de lá para cá, né, já se viu então que foi esperado o aumento de sinistros de seguro de vida, tanto individuais quanto coletivos. Segundo dados da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, eles somaram 1,39 bilhão nos 2 primeiros meses deste ano, contra 945,7 milhões no mesmo período do ano passado. E aí a gente percebe então que essa flexibilização de condições contratuais, né, Jaildo, relacionadas à cobertura da Covid-19 por parte das empresas que operam seguros de vida é um dos avanços obtidos nesse mercado. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Pois é, Paulane. Na realidade, quando começou essa pandemia, existe uma cláusula de exclusão nos contratos de seguro, onde consta que com a pandemia, esses riscos estariam descobertos, ou seja, em caso de morte por Covid, os beneficiários não iam receber essa indenização. O mercado ele agiu, a FENACOR, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros, a FENASSEG, Federação Nacional das Seguradoras, e o próprio Estado, por meio da SUSEP, eles interviram e acharam que o melhor nesse momento era garantir a proteção da sociedade brasileira. E isso foi muito importante, porque, de acordo com o que a própria SUSEP apurou, nesses últimos 2 meses, nos 2 primeiros meses desse ano, a gente teve um aumento nos valores de indenização, passando de 1 bilhão. Então, tudo que é investido de seguro, ele é devolvido para a sociedade, tá? E isso é bacana porque ele fomenta a sociedade, ele dá qualidade justamente na hora onde aquele ente querido ele termina vindo a faltar, né? Principalmente por conta do Covid, e aí ele termina garantindo essa proteção para a sociedade. Então, esse é um grande diferencial do mercado segurador, né? E eu acredito que a sociedade ela deve acreditar, deve estar sempre se garantindo com um seguro, porque realmente é melhor se prevenir e se proteger. Jaildo, e essa necessidade de proteção vem de fato aumentando significativamente nos últimos anos? Sim, sim. O Brasil está em um processo evolutivo em relação a essa conscientização securitária, né? Teve um amadurecimento da SUSEP, teve um amadurecimento do Estado, tá? O mercado também está interessado em outras coberturas, não só a cobertura para a morte, como aí a gente pode citar doenças graves, o próprio DIT, né? Então, a gente tem tido essa crescência, pode crescer mais, mas tem tido essa consciência e é bacana que a sociedade tenha essa consciência. Jaildo, a gente sabe que é claro que por conta dessa decisão, né, a Covid ela representou um impacto muito grande nas indenizações. Mas você avalia que essa foi de fato a maneira mais correta de se abrir, fazer essa cobertura de casos de Covid-19
foi de fato a atitude mais correta e ela deve ser mantida? Porlane, eu vou dar um exemplo que nas seguradoras, quando as seguradoras elas definiram da garantia ao Covid, não se tinha estudo do impacto financeiro para as seguradoras referente às indenizações. Você tem ideia, algumas seguradoras foram buscar estudos sobre as mortes da gripe espanhola, ou seja, um estudo de mais de 100 anos, para ter pelo menos uma ideia de quanto ia ter de prejuízo. Tá? Existe o impacto financeiro das seguradoras, sim, mas essa foi a melhor ideia, a melhor solução para o mercado. A gente acredita que não se tem ideia ainda, porque na realidade se pensava que a pandemia ia ter um período X, tá? Até março desse ano a pandemia acabaria. Não se tem ideia de quando vai terminar, né? Mas lógico que foi a melhor solução, foi a solução mais correta a ser mantido, tanto seguradoras como o próprio mercado. Me diz uma coisa, quanto que vale a pena de fato fazer então um seguro de vida? Olha, o seguro de vida no Brasil, ele está muito relacionado a algo compulsório, tá? Quando as pessoas, elas não têm aquela escolha de proteção, ou seja, quando você é contratado de forma seletista e aquele contrato exige o seguro. Então, você não tem aquela escolha das coberturas, por exemplo, e alguns diferenciais que você pode ter de proteção. Só para se ter uma ideia, o Brasil, a população que tem seguro no Brasil hoje chega em torno de 15%. Né? Então, se a gente for pegar com relação ao PIB, chega em torno a 1,5% do PIB de participação do Brasil. Então, essa situação que ocorre demonstra que a gente tem muito a crescer ainda. É necessário essa proteção, essa garantia, né? E, lógico, quando você faz um seguro diferenciado, onde assume os seus riscos, né? Voltado aí para as suas necessidades, logicamente você vai ter um seguro, uma proteção melhor, mais garantido e uma proteção para a sua família, que é o ideal. Além das coberturas de morte, que a gente fala muito de seguro de vida, cobertura de morte. Né? Mas aí você tem as coberturas, por exemplo, que a gente vem falando várias vezes aqui no quadro, a diária por incapacidade temporária, que vai garantir a sua renda, né? Doenças graves. Então, assim, são coberturas agregadas no produto que vai depender desse contato que você vai ter com o corretor, com o produto, para que você possa justamente identificar a melhor proposta para o cliente. E Djaildo, é caro se ter um seguro de vida? Não é caro, tá? Então, a gente fez aqui uma simulação só para dar uma visão geral para os nossos telespectadores, que um homem com 30 anos, não obeso, sem doenças pré-existentes, ele pagaria aí uma média de R$1.000, tá, por ano, ou menos de R$100 por mês para uma pólice básica. Então, assim, não é um seguro caro. Logicamente que eu vou adequar a necessidade do meu cliente. Então, o que o cliente precisa entender é que eu preciso de um seguro que garanta, que me tire aqueles riscos que porventura eu venha a ter. Então, se eu sou um profissional liberal, por exemplo, como um advogado, um médico, eu preciso ter uma cobertura para garantir a minha renda, tá? Então, eu tenho que identificar esses riscos junto com o meu corretor e poder ter a melhor proposta para mim, pelo melhor custo-benefício. Mas não é caro ter um seguro de vida. E Djaildo, então, eu queria primeiro agradecer a tua participação aqui no TV Mar News, mais uma vez, no nosso quadro Momento Seguro. Queria pedir para que você pudesse dizer para a gente qual que vai ser o tema da próxima semana, né? Pois é, para a semana a gente vai falar sobre serviços de assistência que ganham cada vez mais relevância durante a pandemia, tá? Então, esses serviços foram criados uma forma de degustação das seguradoras para o cliente, e eles estão tomando aí um crescimento por conta da pandemia, ajudando bastante os segurados. A gente vai falar isso para a semana, tá? Então, agradecer a todos, uma excelente quinta-feira. Porlane, mais uma vez, e toda a equipe, um abraço para todos, saudade de estar aí com vocês. Parabéns mais uma vez pelo prêmio, fico muito feliz, tá? E eu sei da sua competência, a competência de toda a equipe da TV Mar. Grande abraço para todos.
Muito obrigada. Até semana que vem. E olha só, gente, reta final aqui do nosso programa, a gente vem trazendo informações aí para vocês a respeito de mais um protesto que foi registrado no bairro do Bebedouro contra a Braskem. Desta vez, as pessoas que residem próximo à Avenida General Hermes, principal da região, onde o trânsito está bloqueado. A gente tem imagens, inclusive, olha só, esse é um dos pontos que está interditado. Olha só, a gente já percebe aí duas interdições, na verdade, né? Exatamente na ladeira ali, olha, a gente tem essa interdição aqui e outra interdição lá na frente para fazer exatamente impedir, né, o trânsito de pessoas de qualquer lado aí da General Hermes. Esse fica aí, então, o registro para vocês, esse protesto que ainda acontece, né? O trânsito aí na região ainda está paralisado, o pessoal protestando, então, mais uma vez contra a Braskem. E a gente falou agora há pouco aí a respeito da vacinação, a antecipação da vacinação anunciada na manhã de hoje, né? Através das redes sociais, pelo prefeito aqui de Maceió, JHC. E a gente já mostra para vocês, então, como foi o Twitter dele. Olha só, novo calendário: a partir de hoje vamos ampliar a vacinação para as pessoas com comorbidade de 45 anos ou mais, né? Amanhã, no caso, dia 7, né, sexta-feira, é a vez dos trabalhadores da saúde a partir de 25 anos. Reforço que os pontos de vacinação funcionam de 9 às 16. Maceió segue avançando. Fica aí o registro, então, para você. Se você, de repente, se enquadra, já está nessa idade, vai lá, cumpre o teu papel e faz a tua vacinação, tá bom? A gente vai, então, encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!